Olá, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna, bem-vindos. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso gratuito para o TRE Goiás, a partir da questão número 37. A gente deixou a questão 36 para trás na última aula, vamos agora para 37. A prova está se aproximando, está muito pertinho aí, faltam alguns poucos dias. E eu sei que você está preparado, eu sei que você está se preparando. Então, acompanha aqui com a gente, vamos ver o que é que precisa, o que é que a gente precisa terminar, né? Tirar o nosso background. Só um detalhe, sim, pegue aqui já atualizado o material, viu? Porque o arquivo PDF com as questões, ele foi atualizado com as questões novas que eu adicionei. Portanto, pega lá o material para a gente não se perder, tá? Vamos tirar aqui o nosso background, vamos diminuir a minha imagem e vamos prosseguir aqui. Questão número 37. Diz o seguinte: serviços de correio eletrônico gratuitos como o Gmail, o Yahoo e o Outlook Express utilizam pelo menos dois protocolos de aplicação na internet. A interface desses serviços é web, logo eles suportam o protocolo HTTP. No entanto, para o envio de correio eletrônico para domínios de e-mail diferentes do domínio de origem, esses serviços utilizam pelo menos o protocolo SMTP. Vamos lá pensar da seguinte maneira. Primeiro, os serviços de correio eletrônico gratuitos, como é o caso do Gmail, como é o caso do Yahoo, do Hotmail, né, que hoje eu acho que nem é, eu acho que ainda tem Hotmail, esse Outlook Express é uma outra opção da Microsoft. E no caso, os serviços de webmail que se perguntam, como por exemplo o Zimbra se perguntou no edital da gente, no edital TRE Goiás, todos eles se baseiam no seguinte, eles se baseiam na premissa de webmail. Certo? Ou seja, ter acesso a meu correio eletrônico por meio da web, por meio de uma página, sempre. Sempre que você ouvir web, essa palavra web, você vai lembrar de páginas, você vai lembrar de acesso a site. Por exemplo, você está me acessando aqui dentro do site sobb.com.br. O SóBB, desculpa, já estava gravando aula para o SóBB, agora estou gravando para o Só Tribunais, sotribunais.com.br. O sotribunais.com.br, assim como o sobb.com.br, assim como eu vou passar.com.br, são sites, são entidades, são locais onde eu coloco páginas para você ver. Páginas que podem conter apenas texto, podem conter texto e imagem, podem conter texto, imagem, vídeo, etc. Certo? Mas web é isso. Falou em web, associe a páginas. Falou em web, associe a uma página como essa, um site como esse. Ok. Então, eu tenho acesso ao meu correio eletrônico por meio de uma página. No Gmail, que eu digito lá www.gmail.com, no Yahoo, www.yahoo.com.br, por exemplo. Eu acesso uma página e essa página me permite ter acesso à minha caixa postal, ao meu e-mail. O nome disso é webmail. Ter acesso aos meus e-mails pela web. E é o que está escrito aqui, ó. Essa frase aqui, a interface desses serviços é web, ou seja, a cara, a interface, né? Essa palavra interface ou interface, a interface é a cara. É aquilo que faz com que eu, usuário do serviço, entre em contato com o serviço. Essa cara que se apresenta para mim é na forma de web, é na forma de uma página. Isso é verdade. Logo, eles, quer dizer, esses serviços, né? Logo, eles suportam o protocolo HTTP. Veja como ele fez uma associação de conclusão. Eu estou dizendo que a interface é web, eu estou dizendo que a cara de acessar, vamos limpar isso aqui e vamos botar um fundo branco para vocês, certo? Então aqui estou eu, usuário. Aqui estou eu, João Antônio, usuário. Ok? Eu ia desenhar o corpo palitinho, mas o corpo palitinho não sou eu, certo? Então, aqui está João Antônio e João Antônio tem acesso a seus e-mails como, ó, aqui está o servidor onde está a caixa postal de João e os e-mails que João recebeu. Os e-mails que João recebeu estão aqui. Esse aqui é o chamado servidor de e-mails ou servidor de correio, ok? O servidor de correio, você tem um servidor de correio, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é no Gmail. Vamos dizer que o meu servidor de correios é o Gmail.
Então, o que vai acontecer? Você tem um servidor de e-mails. O que é que o servidor de e-mails faz? Ele guarda, ele recebe as mensagens oriundas de várias pessoas destinadas a você, certo? As mensagens que são endereçadas para o teu e-mail, elas vêm para cá, para o teu servidor de e-mails e ficam guardadas ali, até que você, o usuário, peça para recebê-las. Mas como é que você pede? Das duas, uma. Ou você já tem um programa aqui no seu computador que serve para receber e-mails, algum programa que faz contato direto com o servidor de e-mails, e aí esse programa vai mostrar as tuas... Deixa eu mudar aqui. Mostrar as mensagens que você recebeu, ou, e é o que a maioria faz, existe um servidor intermediário chamado servidor de páginas, um computador que faz o quê? Quando você pede para ver os seus e-mails, este servidor entra em contato com o teu servidor de correio responde mostrando quais são as mensagens que você tem armazenadas, este servidor intermediário de páginas constrói uma página bonita para você poder ler completamente, para você poder ler de maneira clara, e manda essa página para você. Este servidor de páginas é também chamado servidor web. A função dele é pegar as informações e transformar numa página para você ler. Aí ele manda para você a página e você no seu computador aqui, você lê a página como? Usando um navegador, usando um programa capaz de ver páginas. O mesmo programa que você está usando agora para me assistir. O mesmo programa navegador que percebe que pode ver páginas, que permite ver páginas, ele é usado para ver as páginas advindas de um servidor de correio que está sendo visto pela web. Então, o que é webmail? Webmail, certo? Webmail é uma forma de ver e-mails, é uma forma de ter acesso aos e-mails. Perfeito, mas a pergunta ela diz o seguinte, a pergunta ela diz que aqui eu estou usando um protocolo chamado HTTP. Perfeito, por quê? Porque HTTP é o protocolo feito para ver páginas. O protocolo construído para visualizar páginas, o protocolo construído para acessar páginas é o HTTP. Isso com certeza, e é a razão pela qual aquela frase que eu marquei está correta. Ela está dizendo que os serviços são web. Esses serviços são apresentados, a interface, a cara é web. Portanto, eu posso concluir que usa o protocolo HTTP, certo? Mas o protocolo que é usado aqui, o protocolo que é usado para trocar e-mails mundialmente é o protocolo SMTP. Então, SMTP, P de protocolo. SMTP é o protocolo usado mundialmente para a troca de e-mails. Então, quando uma mensagem de correio sai de um servidor do Gmail, por exemplo, para o Yahoo, essa troca é feita via SMTP, esse envio é feito via SMTP, é o protocolo natural de envio de correio eletrônico, SMTP. Agora, não é só isso também não. Não é só entre provedores diferentes, não é só entre servidores de domínios diferentes, não é só entre Gmail e Yahoo, entre Yahoo e Gmail. Até mesmo dentro do próprio Yahoo, entre uma pessoa que tem fulano@yahoo.com.br, quer mandar uma mensagem para beltrano@yahoo.com.br, isso também é feito via SMTP, certo? O SMTP é para troca de e-mails, certo? Portanto, olha só, vamos voltar aqui. Protocolos são linguagens, são formas de comunicar, certo? Então, aqui ele está dizendo, serviços de correio eletrônico gratuitos, como Gmail, Yahoo, Outlook e Express, utilizam pelo menos 2 protocolos de aplicação na internet. Durante o processo de troca de e-mails, você usa pelo menos 2. Um deles é o HTTP. Por quê? Porque é através de páginas ou através da web que a gente tem acesso. Portanto, eu estou usando HTTP, sim, num processo de troca de e-mails pela web, num processo de troca de e-mails onde eu tenho que entrar numa página, certo? Eu estou usando HTTP. E, no entanto, para o envio de correio eletrônico, para a efetiva transmissão do e-mail,
a gente usa o protocolo SMTP. Verdade, o SMTP é o protocolo usado para e-mail naturalmente, e o HTTP ele só está sendo mencionado porque estamos falando a respeito de webmail. Se não fosse webmail, se em vez de webmail, se em vez de uma página você usasse um programa para receber e-mails, um programa apropriado para receber e-mails, instalado no seu computador, você não usaria o HTTP. Você praticamente usaria desses dois aí só o SMTP. Ok? Portanto, a questão está correta. A descrição da questão está corretíssima, tá? Bom, 37, questão correta. Questão de número 38. Se o endereço de página inicia com HTTPS, então os dados serão transmitidos por meio de uma conexão cifrada e a autenticidade do servidor e do cliente será verificada com o uso de certificados digitais, ok? Depois eu explico o porquê desse asterisco nesta questão. Na verdade, o porquê deste asterisco nessa questão é porque eu não concordo com o gabarito que o CESP deu. O gabarito este que foi oficial, né? Não foi anulado, nem de alguma forma foi retificado. O CESP manteve esse gabarito e eu sou contrário a esse gabarito, certo? Mas vamos lá, vamos entender o que é que está havendo aqui. Você já entrou em vários sites. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui para vocês, ok? Nova janela. Vamos abrir um novo site aqui. Eu vou digitar https://www.euvoupassar.com.br, certo? Perceba que eu estou usando aqui deixa eu mostrar, eu estou usando aqui o protocolo HTTPS, que é justamente o que ele está perguntando. Está perguntando sobre se o protocolo HTTPS aparece no início do endereço, é sinal que a comunicação ela é protegida, cifrada. Vamos entender isso exatamente agora. Fundo branco, vamos desenhar. Bom, a gente sabe que a gente tem que usar um programa em nosso computador chamado navegador ou browser. O navegador ou browser é o programa que a gente usa em nosso computador para ver páginas. Existem vários tipos de browsers. Existe o Opera, existe o Internet Explorer, existe o Firefox, existe o Google Chrome, existem vários, existe o Safari da Apple, ou seja, existem vários navegadores, diversos navegadores para a gente acessar páginas, ok? Normalmente, quando você digita o endereço www.algumacoisa.com.br, uma solicitação é feita ao servidor que detém aquela página, o servidor web, servidor de páginas. E aí o servidor constrói a página e a envia para você. Essa comunicação ela é feita normalmente por meio do protocolo HTTP. Só que o protocolo HTTP, que é o protocolo usado para trocar essas informações de páginas na internet, ele não é seguro. Qualquer pessoa que estiver no meio do caminho, ela tem condições de interceptar a comunicação que está via HTTP. Então, se alguém estiver aqui no meio do caminho bisbilhotando, olhando, ok? Essa pessoa vai conseguir ver a página exatamente como nós estamos vendo. Porque o HTTP é um protocolo que transfere basicamente texto. Basicamente, certo? Aí o que acontece? Bom, existe uma versão segura do HTTP, que é o HTTPS. O HTTPS, esse S vem de security ou sigilo, como você queira chamar, mas na verdade o HTTPS é a fusão do protocolo HTTP com um protocolo de criptografia, um protocolo para embaralhar a mensagem. Pode ser um desses dois, ou SSL ou TLS.
Então, se a comunicação é feita via HTTPS, a mensagem ela fica praticamente, vou dizer assim, 100% protegida. Significa que o nosso bisbilhoteiro aqui, ele não vai ter condições de entender o que está trafegando entre o navegador e o servidor. Portanto, HTTPS realmente serve para fazer comunicação cifrada. Essa expressão cifrada significa embaralhada, tá? Criptografada, escrita por enigmas, certo? Matematicamente embaralhada, portanto, segura, ok? Vamos ver o que é que nós temos aqui na nossa... Se o endereço de uma página inicia com HTTPS, então os dados serão transmitidos por meio de uma conexão cifrada. Até este ponto, a questão está verdadeira, certo? E a autenticidade do servidor e do cliente será verificada com o uso de certificados digitais. Olha só, hoje, para que o HTTPS funcione, é necessário que um documento chamado certificado digital seja apresentado, certo? Então, quando você entra no site do banco, ou no caso agora como quando eu entrei no site do Eu Vou Passar, através do HTTPS, o meu navegador falou com o site do Eu Vou Passar, o site do Eu Vou Passar mandou para o meu navegador o certificado dele. Então, HTTPS precisa da existência de um certificado digital, certo? Mas veja só, quando você entra no site do banco, quando eu entrei agora no caso do site do Eu Vou Passar, eu não mostrei certificado algum, até porque eu não tenho. Meu navegador não tem certificado digital, meu navegador não tem nenhum documento para apresentar. Quem normalmente tem certificado digital são entidades, funcionários que representam tais entidades, como por exemplo auditores da Receita, como por exemplo analistas e técnicos do TRE Goiás, quando estiverem trabalhando com processos eletrônicos em nome do TRE Goiás, vão ter que ter certificado como documento válido. Mas quando a gente acessa a internet, a maioria, eu acho que 99% dos usuários que acessam os sites dos bancos e de entidades que protegem com HTTPS não tem certificado. Então, o que acontece quando você entra em contato com o banco é que o banco manda para o teu navegador o certificado. Beleza, isso é suficiente para fazer a conexão acontecer. O que está acontecendo aqui é que ele está dizendo que a autenticidade do servidor e do cliente será verificada. A autenticidade do servidor é verificada, porque só o servidor mostra certificado. Então, é o que acontece. Não sai. É assim, eu estou no meu computador, eu falo com o site do banco. O site do banco tem um certificado já ali. Aí ele manda para mim um certificado. Eu dou o ok, aceito. E a partir deste momento, a conexão que vai ser estabelecida entre a gente é segura. Ok? A partir desse momento ela é segura. Nesse momento aqui, não. Mas a partir da entrega do certificado, a conexão passa a ser sigilosa. E o meu computador sabe que este servidor é o servidor certo por causa deste certificado. Mas veja só, eu não apresentei nenhuma credencial para ser identificado junto ao banco. Então, quando você entra no banco, quem manda certificado para você é ele, mas você não manda certificado para o banco. Ah, mas quando eu entro no site do banco eu tenho que colocar meu login, minha senha, Sim, esses são dados para os bancos saber que você é você, mas a autenticidade não é verificada por meio do certificado digital, ela é verificada por meio da sua senha. Então, como é que o banco sabe que você realmente é você? Pelo login, pela senha, pelo nome da conta, número da agência, essas coisas que você preenche lá. Só por isso. Não tem troca de certificado. Então, eu não concordo com o que o CESP disse. Nessa questão aqui, não era para eu ter saído. Nessa questão aqui, o CESP considerou a questão totalmente verdadeira. Então, isso aqui foi considerado certo pelo CESP. Portanto, se cair na sua prova agora, você vai ter que dizer que é certo.
tá? Porque já existe um precedente aí e ela não foi anulada, certo? Então, se o endereço de página inicia com HTTPS, então os dados serão transmitidos por meio de uma conexão cifrada e a autenticidade do cifrada. Vamos chegar nesse ponto aqui. Verdade. E a autenticidade do servidor será verificada com o uso de certificados digitais. Verdade, certo? Agora, a única coisa que eu reclamo é essa parte aqui, dizer que a autenticidade do cliente é verificada, porque não é. O cliente não apresenta nenhuma credencial através de certificado digital. O cliente, que somos nós, os nossos navegadores, não apresentam credencial alguma. Ok? Portanto, a questão foi considerada certa. Eu chiei um pouquinho dela, como acabei de demonstrar, mas assim, é meu direito. E eu ainda aviso a você, viu? Ainda aviso a você. Se eu fosse fazer essa prova, que você vai fazer, e o CESP fizesse uma questão exatamente igual a essa, mesmo doendo no meu coração, mesmo sabendo que ela está errada nesse ponto, na minha concepção ela está errada nesse ponto, eu marcaria verdadeiro. Por quê? Porque o CESP já fez isso. Ele já disse que a questão é certa e não anulou a questão, ok? Vamos lá. Questão de número 39. Se em uma intranet for disponibilizado um portal de informações acessível por meio de um navegador, será possível acessar esse portal fazendo-se uso dos protocolos HTTP ou HTTPS, ou de ambos, dependendo de como seja configurado o servidor do portal. Veja só, imagine que você... Pronto, eu mostrei agora há pouco para vocês o site do Eu Vou Passar sendo acessado por meio do HTTPS. Aí eu pergunto, o site do Eu Vou Passar só pode ser acessado por meio do HTTPS? Não existe uma forma de fazer o site do Eu Vou Passar ser acessado por meio de HTTP, simplesmente? Claro que tem. Claro que tem. Né? Então, assim, por quê? Porque a pessoa que configurou o servidor do Eu Vou Passar, no caso, a minha equipe de informática, a minha equipe de TI, eles configuraram para que o servidor pudesse ser acessado por qualquer uma das duas linguagens, qualquer uma, tanto HTTP quanto HTTPS. São duas linguagens diferentes, são dois protocolos diferentes, ok? Aí veja só, vamos lá, vamos voltar para a nossa pergunta, né? Se em uma intranet, uma intranet seria, por exemplo, sendo bem objetivo, um site interno de uma organização. Uma intranet é quando uma empresa, uma organização, cria um site interno acessível apenas para os funcionários, os prestadores de serviço, certo? E esse site imita a internet. Por quê? Porque usa os mesmos protocolos da internet. Mas aí eu pergunto, de quem é esse site? Quem montou esse site? Quem configurou, ajustou, definiu as diretrizes e os parâmetros desse site? O pessoal de dentro dessa corporação, o pessoal de dentro dessa organização, certo? Então, se em uma intranet, ou seja, um site interno, for disponibilizado um portal de informações acessível por meio de um navegador, né? Um site. Portal é o nome que se dá a site muito grande, talvez, mas um site. Se numa estrutura interna de uma empresa for criado um site, será possível acessar esse portal fazendo-se uso dos protocolos HTTP ou HTTPS ou de ambos, dependendo de como esteja configurado o servidor do portal. Claro que sim. Eu criei o servidor, eu montei o servidor, eu coloquei um site lá dentro, eu disse que ele seria acessado por meio de HTTP ou por meio do HTTPS. Eu configuro isso, eu digo isso. Poxa, se o servidor é meu, eu coloquei para a minha empresa, para os meus funcionários, eu posso configurá-lo para que ele seja acessado só por HTTPS, se eu quiser. Para que ele seja acessado só por HTTP, se eu quiser. Ou para que ele possa ser acessado por ambos. Tem dias que eu quero acessar por HTTP, tem dias que eu quero acessar por HTTPS. É mais ou menos o seguinte, aqui na minha empresa só se fala francês. Eu que defino isso. Aqui na minha empresa só se fala inglês, aqui na minha empresa só se fala português. Eu defino isso. Certo? Portanto, com o servidor eu também defino se ele vai ser acessado por um ou por outro, ou pelos dois. A maioria dos servidores de internet, pelo menos deixa HTTP, pelo menos. Mas assim, uma grande parte também permite os dois, HTTP e HTTPS. Eu não conheço nenhum servidor. Quer dizer, os dos bancos talvez.
Os servidores mais seguros dos bancos não permitem acesso por HTTP, só por HTTPS, certo? Então, é uma escolha de quem? É uma escolha de quem configurou o servidor, é uma escolha de quem ajustou o servidor. Eu como usuário não posso determinar o que eu quero que aconteça com o servidor dos outros. É muita petulância da minha parte achar que eu, usuário, poxa, esse site não permite acessar via HTTP. O problema é o site que não quer, é o dono do site que não quer, certo? Portanto, HTTP e HTTPS são linguagens diferentes. Você pode fazer com que um servidor aceite as duas, mas você também pode fazer com que o servidor aceite uma ou outra. E não é o cliente que define isso, não é a pessoa que está navegando que define isso, é o servidor. Se o servidor só permite ser acessado por HTTPS, ele só vai ser acessado por tal. Se ele só permite por HTTP, vai ser acessado por tal apenas. Se permite os dois, ótimo. Ok? 39, questão está certa também. Vamos para a questão número 40. A questão número 40 diz o seguinte: os protocolos TLS, chamado de Transport Layer Security, segurança da camada de transporte, ou ISSL, na verdade, ou não ISSL, possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da comunicação. Olha só. TLS e SSL são dois protocolos, certo? Que são usados em conjunto com o HTTP. Então lembra, o HTTPS é a fusão do HTTP com um desses dois, ou o TLS ou o SSL. Na verdade, o TLS é uma evolução do SSL. Então esse aqui é mais antigo, eu acho que ainda é o mais usado na internet, e o TLS é mais novo. Mesmo assim, mais novo significa que ele tem uns 5 anos, eu acho, um pouco mais do que isso. Quando um acesso é feito via HTTP, esse acesso ele é feito desprotegido. Quando o acesso é feito via HTTPS, ele é protegido. Portanto, há uma garantia de que qualquer bisbilhoteiro não poderá ver o que está nesse túnel, não poderá ver o que está acontecendo dentro dessa camada de proteção. Não deixar ninguém ver, ou seja, proibir a visualização, proibir o acesso à informação por pessoas não autorizadas é confidencialidade, certo? Confidencialidade. Perceba isso. Se eu estou dizendo que uma coisa é sigilosa, se eu estou dizendo que uma coisa é secreta, o nome disso é confidencialidade, ela é confidencial. Portanto, o protocolo TLS e o protocolo SSL, eles garantem a confidencialidade, eles garantem que uma pessoa não possa ver, acessar, ter conhecimento numa informação protegida. Sim, esses protocolos garantem isso, certo? Integridade é uma garantia de que essa pessoa ou qualquer outra não vai poder alterar o conteúdo da mensagem, certo? Alterar o conteúdo da mensagem. Então, se uma pessoa consegue ver aquilo que não devia, a confidencialidade foi ferida. Se uma pessoa consegue alterar aquilo que não devia, a integridade foi para o brejo. A integridade é que foi ferida, certo? Olha só, essa questão foi dada como verdadeira pelo SESP-UNB, certo? Mas existem controvérsias sobre a integridade, porque o que o TLS e o SSL fazem é criptografia, escrever embaralhado. Escrever embaralhado é impedir visualização, é impedir acesso àquela informação, certo? Portanto, garantia de confidencialidade. Mas mesmo que eu não consiga ver o que está escrito aqui, vamos supor, eu só consigo ver um bocado de coisas embaralhadas, eu consigo alterar. Eu conseguiria alterar. Eu não sei o que tinha ali, mas eu sei o que é que eu vou colocar, certo? Eu consigo alterar.
Mas muita gente levanta a tese de que na hora que garante confidencialidade, a integridade está garantida também. Eu não concordo com isso, mas eu não quero levantar muita suspeita, não quero levantar muita polêmica não, tá? Mas essa questão foi considerada verdadeira pelo CESP. Eu aceito ela ser entendida como verdadeira, aceito mais do que aceitei aquela outra. Aquela questão 38 da gente, né? Ela foi realmente mereceu asterisco, essa aqui nem tanto. Então, esses são os nomes dos dois protocolos que podem ser usados junto com HTTP para garantir um túnel seguro de comunicação, por exemplo, entre o teu navegador e o site do banco, ok? Garantindo que o que você manda não vai ser visto por ninguém e, consequentemente, não vai ser alterado por ninguém, certo? Questão 40, questão verdadeira, ok? Até porque esses protocolos eles utilizam segurança via hash, via algumas outras coisas que garantem a integridade. Então, fazendo uma análise mais ampla, sem ser muito estricto senso, essa questão está verdadeira. Não vou me prender a polêmicas agora, porque não existe o conceito de certificação digital em si e essa criptografia aprofundada no seu edital. Então, eu acho que não vai cair de forma pesada, ok? Questão de número 41. Não vou para a questão número 41, porque a gente já chegou até o nível, né? Já passou do nosso tempo, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai começar a partir da questão número 41, tá? Então, a questão 41 mistura um pouquinho de internet, é mais internet. A gente viu agora mais segurança da informação, agora a gente vai entrar mais em internet mesmo, ok? Então, na nossa próxima aula a gente se vê, se Deus quiser. Fica aí comigo, um abraço. Vamos continuar, a prova está perto e eu sei que você vai estar bem, se Deus quiser.